gostaria que você fizesse uma análise considerando o cenário internacional. Como é que isso pode impactar nas eleições do Brasil esse ano? A gente tem a guerra ali entre os Estados Unidos e Irã contra, ou Estados Unidos e Israel contra o Irã. É, Irã também ataca no Líbano e tudo mais. Como é que isso impacta, considerando o efeito, inclusive, econômico por conta do Estreito de Hormuz e por aí vai? Então, esse cenário, como é que ele impacta na nossa eleição e a relação da família Bolsonaro com o governo Trump? Então, de que modo tudo isso pode impactar aqui negativamente na perspectiva dos trabalhadores? Esse assunto acho que é o principal da campanha que vai ser. A gente nos bastidores costuma dizer que o Flávio Bolsonaro é o barriga de aluguel, né? Ele vai representar tudo aquilo que de ruim do pai, né, da herança, do ponto de vista de condução, e ele vai também ali colocar na sua campanha tudo de interesse do governo americano, de outras potências, mas em especial do lado, né, mais liberal conservador. Veja que o presidente Lula, ele só não fez um governo melhor comparado aos primeiros dois mandatos por três aspectos. A taxa de juros muito alta, e ele não poderia intervir, sob o ponto de vista da indicação no Banco Central, recebeu com menos poder em relação a isso, comparando a qualquer outro presidente. Então, imagina, a taxa de juros do jeito que está, poderia ter um crescimento muito maior em relação a isso. A criação de barreiras, né, ou medidas protecionistas, veja Estados Unidos como outros, né, principalmente os Estados Unidos tendo a iniciativa para o mundo todo, então poderia ter crescido mais, salvo que o governo foi muito inteligente do ponto de vista de construir a relação do que ir para o embate. Acho que isso para o Lula garantiu, até agora, observando, e a gente vai apurar melhor depois desse encontro nos Estados Unidos com Trump, qual vai ser a agenda que sai dali, mas um governo que a princípio não haverá uma intervenção sob o ponto de vista das eleições, mas isso é um risco, né, tendo em vista que outros países, principalmente aqui da América do Sul, houve, né, o próprio Paraguai, a própria Venezuela, dentre outros países, houve uma intervenção direta, né, no seu processo democrático, né, lá. Então é um fator que vai depender qual lado vai estar, né. Veja que o outro lado tem procurado, né, trazer eles para a disputa da eleição aqui no país. E outro fator é o centro político dividido, que você tinha partidos que hoje eram antigos aliados ou buscava fazer a disputa de agenda, não confronto, do ponto de vista institucional, em que isso até agora não conseguiu se resolver, pacificar, né? Então você vê que o governo tem uma base, mas ele não tem uma base por completo. Ele tem um pedacinho do PP, um pedacinho da União Brasil, um pedacinho do PP, de outros republicanos, mas não tem ali um acordo do ponto de vista de agenda, né, de temas que são relevantes para o país, que avançou muito. Mas o aspecto dessa conjuntura internacional será um fator, né, que vai pesar muito de como vai se dar o sucesso da reeleição do presidente Lula. Tem um, claro, a disputa vai ser pela soberania. Um candidato não está se buscando, né, entregar a parte, principalmente o Congresso aprovou ontem, a Câmara, a exploração de minerais raros, esse assunto está colocado na disputa, né, ele está buscando patrimônio, vender em relação a isso, e o presidente Lula quer mediar esse assunto, então fazer entrega. Mas eu acho que os próximos capítulos em relação à eleição, o ponto central vai ser a neutralidade ou não desses governos, né, internacionais em relação à disputa daqui. É um fator que na minha avaliação não vai ser só nome, não é só questão econômica, ela é muito mais profunda do ponto de vista da economia, da democracia e da soberania do país. Isso tem que ser discutido muito na sociedade, porque é uma mudança radical caso seja tido uma alternância de poder, né, na presidência da República, porque vai ser uma relação totalmente diferente, não só com os Estados Unidos, mas com o mundo, né, que o Brasil retomou esse protagonismo atual. Então é um risco muito alto
que é muito maior que discutir agendas, se é trabalhista, se é sindical, se é economia aqui. Isso muda estruturalmente essa relação com esses temas e principalmente o futuro do país, É né? porque estamos falando de soberania, né? Se a gente tem Então, um país ou se a gente vira colônia de novo. exatamente. Então, Essa é a para mim é ideia. um tema central dessas eleições, qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos. E a gente sabe que um representante aqui, um candidato, está comprando essa ideia de submissão, né, de entregar esses monopólios, né, essa hegemonia que hoje não está mais só, né, nos Estados Unidos, você tem a China, você tem outros, né, jogadores que estão com muito mais força em relação a isso. Então acho que isso vai ser decisivo, tende a ser muito decisivo e que a depender da leitura do cidadão, da sociedade, pode voltar muito pior daquilo que a gente combateu, do ponto de vista da democracia, do Estado, dos direitos e por aí vai.